Querido Deus, Pai, aqui estamos nós, Pai, mais uma vez na Tua casa, para Te adorar, para Te louvar, e agora vamos ouvir a ministração da Tua palavra. Para isso, Pai, Te pedimos, prepara o nosso coração, a nossa mente, tira a surdez, tira a cauterização da mente, tira toda a resistência, toda a dificuldade, para que possamos entender, e também a dureza do nosso coração, a dificuldade que ele encontra, Pai, de guardar a Tua palavra. Pai, que ele seja um lugar especial para guardar essa palavra especial que Tu tem ministrado a cada dia a nossas vidas. Pai bendito, assim, Senhor, usa o Teu servo que vai ministrar, dá ele a sabedoria do alto e a revelação, Senhor, da Tua palavra de maneira profunda e a facilidade para nos trazer, e que todos nós possamos entender, compreender com facilidade e saiamos edificados, Pai, ao Deus alegre e rejubilando, Senhor, com alegria de termos um Deus tão grande, tão poderoso, que nos ama e que nos conduz com a sua mão poderosa. Assim oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus que nós estamos mais uma vez, mais uma noite de terça-feira na casa do Senhor. Nosso pastor Everlan não se encontra, está em viagem em São Paulo, mas nós estamos aqui. A missionária Rosilene também não se encontra, está em viagem, mas a igreja do Senhor não para, o povo de Deus precisa avançar. Nós não viemos aqui essa noite porque não tivéssemos o que fazer, por sinal nós temos muito o que fazer e é por isso que nós estamos aqui. Deus tem nos chamado e eu peço que você abra seu coração, sua mente, para que o Espírito Santo nos ajude, para que nessa noite fique algo que possamos assim guardar, fazer uso no nosso viver diário. Não vou falar algo assim que vocês não conheçam, não sabem, mas nós vamos falar sobre um assunto tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão especial e tão renovador, que foi através desse acontecimento que nós temos a nossa salvação, através do Calvário, da crucificação de Jesus, do sacrifício que Ele fez, que Ele se entregou por nós, e nós somos fruto desse sacrifício. E eu quero falar sobre alguns milagres que ocorreram no Calvário, na crucificação de Jesus. Todos nós buscamos um milagre, é bom receber milagre. Quem já recebeu um milagre aqui? Amém? Todos nós já recebemos um milagre. E milagre é algo que acontece de forma extraordinária. Milagre é algo que acontece que não é natural. É alguma coisa que aconteceu sobrenatural. Não tinha possibilidade de acontecer, fugiu da lógica e aconteceu. E isso é um milagre. Só Deus pode fazer milagre. E na crucificação de Jesus aconteceram alguns milagres. Tiveram ali algumas coisas que aconteceram que não foi simples. Foi só uma crucificação. Foi a morte de alguém crucificado. Foi os soldados romanos que crucificaram 2 ladrões e mais Jesus, um à direita e outro à esquerda. Isso eles faziam sempre. Não foi só Jesus e aqueles 2 que foram crucificados. Era uma prática que os romanos faziam com as pessoas que eles condenavam. Os romanos, eles tinham algumas formas de condenar as pessoas que eles julgavam ser culpadas por algo,
E uma dessas formas era a crucificação. Então, muitas pessoas foram crucificadas antes de Jesus, mas que não aconteceu esses milagres que aconteceram na crucificação do Senhor. Muitas outras pessoas foram crucificadas. Quando Paulo diz em Romanos sobre o corpo humano, a vida da pessoa, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está se referindo a uma prática de pena que os romanos usavam. Eles usavam algumas práticas, e uma delas, muito antigo, até antes de Paulo. Por exemplo, se uma pessoa fosse criminosa, matasse uma pessoa, alguém tirasse a vida do outro, e ela fosse condenada por aquele crime, o que aconteceria com esse criminoso não era tocar fogo na casa dele, ser crucificado, tomar seus bens, era pena de morte, não. Para o criminoso, e aí é por isso que Paulo fala sobre essa questão de miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Ele estava baseado nessa pena que era o criminoso era amarrado ao cadáver, a pessoa que ela tinha tirado a vida. Então colocava ali, imagina, a pessoa estava morta e ela era amarrada aqui, frente a frente com a pessoa que tinha matado. Passava alguma coisa que fixasse ali, e o criminoso ficava com esse morto andando pela vida. Aí no primeiro dia, já pensou, está ali aquele cadáver amarrado no outro que estava vivo. Essa era uma pena. Imagina agora aquela pessoa começava a apodrecer. Coladinho, nariz com nariz, boca com boca. E historiadores contam que muitas dessas pessoas, elas morriam infeccionadas, por conta de que elas iam inalando aquele odor, aquele mau cheiro, imagina a situação, quando aquele cadáver começasse a se decompor, e ficar só os ossos ali amarrados naquela pessoa, muitos deles morriam. Isso é uma questão que Paulo estava mostrando, que alguém que está aqui nessa terra, que está nesse corpo, ele está carregando esse corpo mal cheiroso ao pecado, à injustiça, às coisas erradas. É por isso que para fazer o erro a gente nem se esforça, Mário. Para errar sai no nosso suor. A gente sua, sai coisa ruim. Porque a natureza do homem, ela pende para esse mal. Quando nós estamos nesse corpo, enquanto nós estamos nele, nós carregamos esse corpo morto, que é daqui da terra, e nós precisamos lutar para não morrer com ele. Nós precisamos permanecer com fé em Deus para vencer. Aí lembra que Paulo diz assim: quando eu quero fazer o bem, eu não faço. Quando eu vou fazer o que é certo, findo fazendo o que é errado. É por causa disso. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus está sendo crucificado, ele está padecendo, e o milagre está acontecendo por conta daquela crucificação. Aquilo que nós não venceríamos, não conseguíamos vencer, a crucificação, o sacrifício, a entrega, o sofrimento do Senhor é quem nos dá a possibilidade, é quem nos fortalece para nós permanecermos. Toda vez que nós quisermos ser melhor que alguém, lembre disso.
Você está andando pela vida amarrado em um corpo assim. É esse seu corpo aí. É esse nosso corpo. Ele pende para as coisas erradas. Lute todo dia. Se esforce todo dia. Nos esforcemos todo dia. Porque não é fácil. Mas nós venceremos em Cristo. Paulo diz isso. Então, meus irmãos, esse milagre da salvação, através da crucificação, o milagre que aconteceu não foi que os soldados romanos assassinaram a Jesus, não foi a condenação de Pilatos e das pessoas, foi o próprio Senhor Jesus quem se entregou, foi Ele quem se doou. Ele disse: ninguém me mata, eu dou a minha vida por vós. Não foi ninguém que foi lá. As pessoas, às vezes, na sexta-feira da paixão, fazem os filmes, Jesus sofrendo, Jesus padecendo, e as pessoas choram, a lágrima escorre. Só que Ele não está mais lá, e não foi ninguém que fez aquilo com Ele, porque quiseram, foi Ele que se entregou. Quando Ele se entrega, acontece um primeiro milagre. Meus irmãos, a palavra diz que desde meio-dia até 3 horas da tarde, quando o Senhor estava ali na cruz, deu meio-dia, começou a escurecer. Ficou tudo trevas. Ninguém enxergava nada. Escureceu. Meio-dia é a hora, pastor Arnaldo, que está mais claro. Imagina esse sol aqui, nós, de Manaus, meio-dia, o sol estalando, e naquele momento, escureceu tudo. Por que que escureceu? João diz que Jesus é a luz do mundo, e a luz do mundo estava ali agora, por um pouco tempo, apenas 3 horas, as trevas tomando o seu espaço. Deus mostrando para toda a humanidade que o mundo sem Jesus está em trevas. Que as trevas, ela está ali para trazer a aflição, a angústia, a dor dos seres humanos, a perdição, a falta de direção, a falta de orientação, a falta de iluminação. É por isso que uma pessoa sem Jesus, ele anda em trevas, ele não enxerga, ele faz e acontece os erros e não entende. Ele está cego e ao meio-dia fica tudo escuro. As trevas também representam a evidência do pecado sobre a humanidade. O pecado, ele escurece a vida da pessoa. O pecado que domina o mundo, ele traz trevas para a vida das pessoas. E ali estava o Senhor, crucificado, nesse horário, pendurado na cruz, as pessoas zombando dele. Olha as trevas zombando da luz, as pessoas zombando dele, falando coisas horríveis. Salvou os outros, não salva a ti mesmo. O próprio que estava do lado dele: se tu és alguma coisa, desce, lembra de ti, sai daí, lembra da gente também. As trevas estavam ali por um tempo. Quem foi que apagou a luz do sol? Entenda como quiser. O sol apagou, a lua ficou na frente. Não importa o que aconteceu. Importa que Deus permitiu a escuridão no mundo, para que todos entendessem que ali estava a luz do mundo. A luz estava ali. Era a luz de Deus
que estava ali. Então esse foi o primeiro milagre, porque nunca tinha se visto isso. Isso nunca havia acontecido. Todos ficaram pasmos, todos ficaram perplexos, sem entender aquela situação. Tudo escuro. De repente, o que acontece? As trevas se mostram que, por um pouco tempo, ela está querendo dominar e revelando, mas Deus estava revelando para as pessoas as consequências do pecado. Um dia eu ouvi alguém que trabalha com pessoas de dependência química, pessoas viciadas em droga e álcool. Ela disse que as palavras que elas usam, que fazem mais efeito, se você disser para um drogado que droga é ruim, ele te bate. Por quê? Porque ele não acredita que droga é ruim. Ele acha ela boa. Se ele não achasse ela boa, ele não deixava a família, trabalho, tudo por aquilo. Na cabeça dele, aquilo é bom. Por isso ela está naquela vida. Por isso quem trabalha com essas pessoas tem que dizer assim: olha, droga é bom, bebida é bom, porém ela te traz uma consequência amarga. Aí ele vai tentar abrir os olhos para aquela realidade. Por quê? Porque ela está em escuridão, ela está em trevas, ela só está vendo aquilo que ela gosta, mas ela não entende e não quer ouvir sobre as consequências. Ali estava Deus apagando a luz, para que todos vissem que sem a presença do Senhor, era isso que Deus queria mostrar, as trevas do pecado dominavam as pessoas, e estava ali a luz sendo apagada, no ponto de vista de que Deus queria mostrar para as pessoas. Só que para aqueles que têm Jesus, para aqueles que têm Cristo, as trevas já passaram, e nós já passamos das trevas para a luz. É por isso que nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, e nós não andamos mais em trevas, porque a luz do Evangelho iluminou a nossa mente, o nosso coração, e nós enxergamos. E muitas das vezes, irmãos, nós achamos que isso é pouco. Isso é um milagre. Isto é um milagre. É um milagre que nós recebemos. É um milagre que aconteceu na nossa vida. Nós fomos iluminados. Aí vem o segundo milagre. O segundo milagre que aconteceu lá na crucificação foi que na hora nona, 3 horas, de meio-dia até as 3, quando chega a hora nona, o que o Senhor diz? Ele clama ao Pai. Veja que as trevas estavam trazendo a separação entre Deus e Jesus, a ponto de Jesus dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali naquele momento de agonia, só que estava sendo oferecido, Jesus estava se oferecendo em sacrifício. Eu quero pedir a ajuda de vocês, aí pega a sua Bíblia para nós fazermos algumas leituras. Por que que foi na hora nona, 3 horas, na tarde, ao entardecer, que o Senhor clamou, as trevas se desfizeram ali, e o Senhor entregou o Espírito ao Pai, e disse: está consumado. Leia aí, Êxodo 29, 41, um irmão vai ler Êxodo 29, 41, outro vai ler Esdra 9, 5,
O outro vai ler Daniel 9, 21. E outro vai ler Atos 3, 1. Quem vai ler Êxodo 29, 41? Levanta a mãozinha assim. Quem é que vai ler? Vamos lá, Mário. Veja bem, um cordeiro será oferecido à tarde. Agora, quem é que vai ler Esdras 9:5? Esdras 9:5, pode ler, minha irmã. Perto do sacrifício da tarde, eu me pus de joelhos, levantei as minhas mãos e falei e orei ao meu Deus. Quem é que vai ler agora Daniel 9, 21? Daniel 9, 21. O Leno, pode ler, Leno. Daniel 9, 21. O anjo veio e tocou na hora do sacrifício da tarde. Agora Atos 3, 1. Quem vai ler Atos 3, 1? Essa é aquela passagem que Pedro e João vão subindo para a oração da tarde. E aquelas pessoas pediram esmolas. Esse foi o segundo milagre. Por quê? Jesus estava sendo morto. Alguém estava matando Jesus? Não. O que estava acontecendo? Ele estava se oferecendo como sacrifício na hora certa para salvar a humanidade. O Senhor estava ali realizando a obra salvífica, o projeto de Deus, o plano da salvação, estava se cumprindo ali, na hora do sacrifício, na hora da oferta. Jesus era essa oferta, ele estava sendo oferecido a Deus, ele estava se entregando ao Senhor por nós. A hora nona corresponde às 3 horas da tarde, o sacrifício da tarde. O Senhor estava se entregando. Esse foi o segundo milagre do Calvário, na cruz. O Senhor, as pessoas ofereciam os sacrifícios quase todos os dias. Pecava, leva o sacrifício, oferece, paga essa penitência, paga por esse erro. Alguém oferece por você, dependendo do tamanho da família, faz um animal maior. E estava ali alguém sem nenhuma culpa, sem nenhum erro, sem nenhum problema, santo, justo, Filho de Deus, desceu, deixou o seu trono de glória, veio aqui, habitou entre os homens, andou com os homens, passou pelas aflições de um ser humano e se entregou para nos trazer esse grande milagre. Ah, meus irmãos, nós somos salvos, amém? Mas sabe por que nós somos salvos? Porque Jesus se entregou como sacrifício em nosso lugar. Ele nos substituiu.
aquele sacrifício, aquela cruz era para nós. Aquele sofrimento era pelos nossos erros, por esse corpo morto que nós carregamos ele, que ele anda preso em nós. Mas o Senhor, ele fez o sacrifício perfeito na hora certa, trazendo salvação a todos os homens. É por isso que a pessoa pode estar na situação que tiver, ele clama e o Senhor Jesus liberta. Eu vejo às vezes a minha esposa Amanda, ela sempre está ali, ela fica maravilhada dela ver uma pessoa, chama-se Gelson. Ela tinha uma loja de roupa, por muitos anos ela teve uma loja de confecções, 10 anos, mais ou menos, e ela comprava em uma loja de uma pessoa, um atacadista, que ele era homossexual, mas ele era daqueles, imagina assim, aqueles da roupa rasgada mesmo, e era demais, eu ia lá às vezes pegar ela, que estava fazendo compra, e eu conhecia. Hoje, meus irmãos, ele é crente, salvo, ele ganha multidões para Jesus, ele é um instrumento, um vaso nas mãos de Deus, ele trabalha com, assim, ele tem um dom de ganhar almas, e é algo verdadeiro, algo que você vê Deus agindo. Sabe por quê que aconteceu isso com ele, pastor Paiva? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou em sacrifício na hora da oferta a Deus, para trazer salvação, libertação para qualquer tipo de pessoa. Você que tem uma situação, que tem um filho nas drogas, que tem um marido que não é crente, que tem um parente que precisa de salvação, Jesus é poderoso para fazer um milagre. Jesus é poderoso para transformar. Jesus faz isso. O sacrifício dele, esse milagre que aconteceu, não é para libertar os bonzinhos, não, os direitinhos, certinhos, não. O sacrifício de Jesus abrange e alcança a todos. Nós somos alcançados, fomos alcançados, e o Senhor alcançará muitos outros. O terceiro milagre foi que o véu foi rasgado. Isso tudo acontecendo na crucificação. Jesus, agora quando ele diz que está consumado, quando ele entrega o Espírito ao Pai, naquele mesmo momento, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Meus irmãos, esse véu era uma espécie de cortina de couro, que ela tinha 12 centímetros de espessura. 12 centímetros é umas 3 vezes essa grossura aqui. Para se ter uma ideia, um tijolo tem 18 centímetros. Aí você diminui um pouquinho o tamanho do tijolo, é isso aqui, ó. Era um couro muito grosso, forte, não tinha como se rasgar assim. E ele estava ali dividindo no meio do templo, e ninguém podia ir lá, ninguém podia passar. Só o sumo sacerdote, uma vez no ano, oferecendo sacrifício pelo povo. Mas quando o Senhor estava ali na cruz, e ele inspirou, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não foi só a metade. Ah, Jesus salva, mas você precisa de mim. Ah, Jesus salva, mas se você não fizer isso, Jesus abriu o acesso a Deus através do seu sacrifício, e agora qualquer pessoa pode estar drogada dentro de um quarto escuro, abandonado em qualquer situação. Se ele clamar, o Senhor pode libertar naquele momento, porque o Senhor escuta a oração e o clamor de qualquer um. Ele escuta. Você não precisa que alguém interceda mais por você. Nós pedimos oração um do outro, para a gente ter que orar um pelo outro. Eu até achei hoje eu aprendi uma,
Estava conversando ali, alguém estava contando que um dia estava na igreja, aqui. Vou dizer só o milagre, mas não vou dizer o santo. E aí o pastor Elio estava pregando, e o irmão começou a falar em mistério o culto todinho. O culto todinho falando em mistério. Aí o irmão estava do lado dele, tinha maior vontade de ser batizado. O irmão estava contando hoje aí embaixo. Tinha maior vontade de ser batizado com o Espírito Santo. E ele disse assim: eu vou colar mais nesse irmão aqui, ver se eu pego um pouco desse fogo. Aí ficou bem pertinho dele assim, irmão. Aí o pastor Elilde pregando diz assim: vamos fazer o seguinte, um irmão olha para o outro e nós vamos orar um pelo outro. E aí você vai dizer para o irmão que está aí na sua frente o que ele quer, para que você ore por ele. E aí tá bom, aí todo mundo virou um para o outro. Aí ele disse logo assim: diga aí o que o senhor quer que eu ore para o senhor, que depois ele ia dizer, né, eu quero que o senhor ore por mim, que eu quero ser batizado. Aí esse irmão que estava falando em mistério diz assim: eu quero que você ore por mim, que eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele disse: mas o senhor não estava o culto todinho falando em mistério? Ele disse: nada, eu não sou batizado não, isso é só conversa. Então, meu irmão, ele estava ali, nessa situação, querendo algo, essa pessoa, mas precisa estar enganando alguém. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele veio para libertar de verdade, Ele veio para transformar, e nós não podemos viver, faz de contas, não, porque o Senhor quer transformar a nossa vida. O sacrifício de Jesus foi para isso. O véu foi rasgado e nós podemos sim. Você imagina só quando você depende de alguém? Isso tudo é para dizer assim, quando você depende de alguém, pode ser que aquela pessoa que você está querendo depender dela, talvez ela esteja pior que você. É por isso que você tem que pedir de Deus, clamar a Deus, confiar em Deus, buscar em Deus, só você e Ele. Ajude alguém, não espere que ninguém lhe ajude, porque Deus vai lhe ajudar, Deus vai abençoar você. E lamentavelmente hoje às vezes as pessoas vivem, confiando em homens, só que o véu já foi rasgado. Homens, através de mim você vai conseguir, se eu orar por você, você vai conseguir, se você fizer o que eu mando, você vai, vamos obedecer, vamos honrar, sim, mas o véu foi rasgado de alto a baixo, não foi só a metade não, e agora nós temos o acesso livre para chegar até a Deus. Dobremos os nossos joelhos e falamos com Ele, porque Ele responde, Ele ouve e Ele responde. Interessante que o véu, quando rasgou, que ficou livre acesso para todos, o Senhor estava também mostrando ali que aquele ensinamento que vinha, agora era uma nova aliança, agora era um novo tempo, era um tempo a qual as pessoas não precisavam mais de que alguém tivesse oferecendo sacrifício a Deus por ele. Interessante que em pleno século 21, tantos anos já se passaram, e quantas pessoas querendo que alguém lhe ofereça sacrifício por si. Um dia eu vi um vídeo, um homem, vocês sabem, em pé no negócio, aí bota a mão para cá, bota a mão para ali, bota a mão para colar, e aquela fila de gente para ser, não leram a palavra de Deus. O véu está rasgado e todos têm o livre acesso para entrar na presença do Senhor e oferecer a Ele as suas, pedir a Ele e Ele lhe responde. O homem, pois quem rasgou não foi o homem, mas o próprio Deus.
Não foi ninguém que vinha correndo lá de dentro, pai, não sabia o que estava acontecendo, bateu no véu lá e partiu, não, porque ele era grosso, 12 centímetros de espessura. Ele rasgou sozinho, sozinho não, Deus rasgou. Foi Deus que quis assim, foi Deus que fez assim agora. E nós devemos confiar. Podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, Hebreus 10, 19. Nós podemos sim levantar as nossas mãos santas a Deus e orar e clamar e Ele nos responder. Porque está livre o acesso. O véu se rasgou e não existe mais separação. Não tem mais separação. Agora está livre o acesso. Esse foi o terceiro milagre e nós vamos já chegar lá, vou já terminar. Não vou fazer que nem o irmão que foi falar das 7 coroas e quando chegou na quarta ele já estava dando meia-noite, não. O terremoto, o quarto, um terremoto. Aconteceu que a terra estremeceu, tudo se estremeceu, rasgou o véu e a cruz não caiu. A Bíblia diz que as pedras fendiam, quebravam. E os sepulcros de muitos mortos, eles se abriram e os santos que tinham morrido, muitos deles, não diz que foi só um não, diz que foi muito, pastor Sebastião. E eles saíram lá dos seus sepulcros. Olha só o milagre. O Senhor estava mostrando, Deus estava revelando para a humanidade que Ele venceu a morte. Todos precisavam enxergar e ver. Quem que já tinha visto uma situação daquela? As pessoas que ressuscitaram, a Bíblia ela não dá muito, não fala muito sobre essas pessoas, mas diz a Bíblia que elas entraram na cidade. Elas entraram na cidade, pastor Manuel, né? E saiu conversando com as pessoas. Rapaz, tu não morreu, eu morri, mas eu não sei o que aconteceu, deu um choque ali embaixo, eu saí, eu estou aqui agora. Você quer um milagre maior que esse? E eles entraram na cidade testemunhando. Olha o milagre, e às vezes nós ficamos, cadê o milagre? Eles pediam de Jesus, cadê o milagre? Nós queremos milagre. E o Senhor diz, vocês estão me vendo, eu estou aqui, vocês não verão mais milagre. O milagre de vocês é o do profeta Jonas. E ali, eles estavam enxergando aqueles milagres que estavam acontecendo. Pensou você que conhece alguém que já está enterrado aí um tempo? E de repente ele aparece lá, Mário, quem é? Foi isso que aconteceu. E eles entraram lá, conversaram, e Jesus, ele venceu a morte, ele morreu ali. Mas a morte, só o fato do Senhor Jesus pagar ali, se entregar em sacrifício, pagar o preço, levar a culpa, a escuridão foi porque a culpa da humanidade estava sobre ele, mas ele quando inspira, vence, está consumado, aí a morte não aguenta a pressão de Jesus, da sua vitória, do triunfo dele sobre a morte, e alguns santos que haviam morrido há algum tempo, foram ressuscitados. Oi? A morte da morte. Toda a estrutura do pecado mundano foi abalada. Se abalou ali com aquele terremoto. Mas a cruz continuava de pé. Os sepulcros se balançaram lá, os mortos saíram, mas a cruz não caiu, porque precisava estar ali, sendo oferecido o nosso Senhor, o nosso Salvador, em sacrifício pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pela nossa culpa. E essa ressurreição dos mortos foi o quinto milagre. Quando eles ressuscitam,
vêm, andam entre as pessoas. O que impressiona é que foram muitas pessoas. Então não foi um fato isolado. Foram muitas pessoas. Certo é que eles morreram de novo, porque ninguém sabe o endereço deles. Até Lázaro ressuscitou, né? 4 dias, cheirava mal, ressuscitou. Mas alguém sabe onde Lázaro mora? Não. Por quê? Porque ele morreu novamente. Ele está enterrado em algum lugar. Mas o Senhor Jesus não. Ele foi colocado em uma sepultura. Mas ele não está mais lá. E a prova de que ele venceu a morte, para que todos testemunhassem e vissem, rapaz, será que ele ressuscitou mesmo? Tá bom, ele ressuscitou, mas e as pessoas? Ele vai ressuscitar? Ressuscita sim, porque até quando ele venceu ali, que inspirou, alguns mortos apareceram, e nós conversamos com eles, alguns viram esses mortos e conversaram. Esse fato aconteceu para o testemunho a respeito do poder de Jesus, e para garantir antecipadamente a sua ressurreição. Essas pessoas eram santos, homens e mulheres de Deus, que certamente eram conhecidas pelo povo e foram reconhecidas ao entrarem na cidade. Elas foram reconhecidas pelas pessoas. Essa ressurreição no momento da morte de Jesus serve para lembrar o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando o Senhor Jesus ficou no sepulcro lá, ele saiu sem precisar ninguém tirar a pedra, né? A pedra foi tirada lá? Foi, mas só para provar que ele não estava lá, mas ele já havia saído. Só que Lázaro não. Lázaro ressuscitou, mas ele não teve condições nem de tirar as coisas que estavam ali enroladas nele. Foi preciso alguém ir lá tirar a pedra e depois tirar lá as fitas. Por quê? Porque a ressurreição de Lázaro não era definitiva. Ele ia morrer de novo, mas a de Jesus, ele não precisou que ninguém tirasse a pedra de lá, ele não precisou que ninguém o ajudasse. Ele saiu e venceu. Esse foi o 5º e maravilhoso milagre. E o 6º foi a conversão do centurião. Esse centurião, o nome já diz, ele conduzia ali, era chefe de 100 soldados, era alguém experimentado, alguém que não se comovia com nada, era acostumado a fazer as pessoas sofrerem. Para eles não tinha sentimento de dor, de dó por ninguém. Mas ele, quando viu tudo isso acontecendo, ele disse assim: verdadeiramente esse homem não era um criminoso. Verdadeiramente esse homem não era um culpado. Esse foi o 5º milagre, o 6º milagre. Sabe qual é o 6º milagre, meus irmãos? É a conversão de um pecador. Você quer ver milagre? É quando alguém aceita Jesus, reconhecendo os seus pecados, abandonando a sua vida de pecado, entregando-se ao Senhor e passando a viver uma nova vida. Não existe milagre maior que esse. Esse centurião teve essa experiência. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era Filho de Deus. Maior milagre é quando você reconhece Jesus é o Filho de Deus. Você pode estar numa prova maior do mundo, você pode estar passando uma luta grande, mas se você consegue reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, você é alguém que está vivendo um milagre na sua vida. E aqui nós vamos para o sepultamento, que foi um outro milagre, porque alguém que morria crucificado, ele não tinha direito em ser sepultado. Alguém que morria crucificado,
ele ficava pendurado na cruz até os animais, os pássaros, irem lá e comer o seu corpo, a sua carne. E eles ficavam lá pendurados. Ninguém podia tirar eles de lá. Eles ficavam mortos lá na cruz e para lá mesmo eles iam se acabar. Depois tiravam só a cruz. Não podia descer uma pessoa que tinha sido crucificado, tirar da cruz para poder ir sepultar, não. Mas veja só o que aconteceu. José de Arimateia, esse homem que era discípulo de Jesus, a Bíblia diz, ele foi lá e pediu o corpo do Senhor. Pediu para que entregasse para ele sepultar. E ele tirou Jesus de lá. Esse homem era um homem influente, era um homem rico, era alguém de uma posição elevada. Isso mostra também, meus irmãos, que Deus usa as pessoas para abençoar. Usa as pessoas para abençoar o outro. E esse homem aqui levou o 7º extraordinário milagre, aconteceu na cruz, foi o sepultamento de Jesus. E ele conseguiu isso. Foi tirado de lá, colocaram, José de Arimateia colocou ele em um sepulcro novo, que ele tinha comprado, a Bíblia diz, novinho, estava ali, e ele colocou o Senhor Jesus lá. Colocou a pedra e saiu. Ninguém mexeu no corpo dele. Era mais um milagre. Tudo acontecendo de acordo com os profetas, com aquilo que tinha sido falado há 500, 700, 600, 550 anos atrás. E se cumprindo tudo. Tudo o que aconteceu na cruz foi extraordinário. Cada detalhe foi que um milagre aconteceu sobre nós. As trevas sobre a terra revela a única luz que é Jesus. O sacrifício na hora nona mostra que Jesus intercedeu e se entregou por nós como Cordeiro de Deus. O véu se rasgou para tirar toda a separação e nos dar livre acesso a Deus. O terremoto abalou as estruturas do pecado e do mundo. As ressurreições comprovam o poder de Jesus sobre a morte. A salvação do centurião indica que a salvação já está disponível na cruz. O sepultamento de Jesus mostra que o propósito de Deus está acima das leis humanas. Deus nos abençoe, que Jesus te ajude, me ajude, nos ajude, para nós vivermos a cada dia os milagres de Deus na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero convidar o irmão Leno, vem aqui, Leno, fazer uma oração, para que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, na nossa vida, e que nós possamos ser abençoados mais uma vez nessa noite. Irmão Leno vai estar fazendo uma oração, e todos nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que essa palavra fique em nosso coração, fique guardada, e que nós possamos assim confiar cada dia no Senhor. Pai querido e santo, amado Deus, Senhor, louvado seja teu santo e poderoso nome. Meu Deus, quero te apresentar, meu Deus, a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que se encontra aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que ela veio, Senhor, de encontro, Senhor, nossas vidas, nosso coração, que nós viemos, Senhor, entender, Senhor, aquilo que tu queres que nós façamos, que nós andamos, como nós temos que nos comportar, Senhor, para que nós viemos herdar a tua coroa, a salvação, Senhor. Abençoa, meu Deus, aqueles que não vieram hoje. Abençoa, Senhor, a missionária Rosilene, o Everlan, Senhor. Senhor, vai abençoando, Senhor, todos os membros, todos os pastores, diáconos, Senhor, líderes, obreiros, Senhor, da tua casa, Senhor. Vai, Senhor, tocando, Senhor, aqueles que não estão
estão lá, Senhor, na sua casa, Senhor, mas envia teu anjo, Senhor, o teu Espírito lá, Senhor, e toca, Senhor, enche, Senhor, da tua presença. Agora, Senhor, nos despede, Pai, nos leva, Senhor, para nossos lares, debaixo da tua potente mão, Senhor, na tua cobertura, na tua proteção, porque só assim, Senhor, nós estaremos seguros, Senhor, debaixo da tua potente mão, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.